Hoje o Opção Saúde vai tirar dúvidas relacionadas à sua alimentação. Suplementação, alimentação infantil, açúcar, sódio, essas e outras questões você confere agora no Opção Saúde. E este é um programa especial, pois foi todo feito com a participação do público. Há alguns meses, nós perguntamos em nosso site quais dúvidas as pessoas tinham em relação à alimentação. E hoje vamos responder essas questões que chegaram. Para nos ajudar a esclarecer as dúvidas dos telespectadores, recebemos aqui a nutricionista Mariana de Carvalho Nicolini. Doutora, muito obrigada pela sua presença aqui em nosso programa. Obrigada a vocês. Bom, então a gente vai começar aqui dando a primeira pergunta, né, que foi da Iole Antoniassi. Ela perguntou o seguinte, doutora Mariana: tenho 55 anos e estou começando a correr. Sempre fiz exercícios físicos e gostaria de saber qual o melhor alimento consumir antes de praticar a corrida. Claro. Bom, antes de praticar qualquer atividade física, devemos sempre prestar atenção, nunca devemos estar em jejum. Tá? Então, sempre uma meia horinha antes dos exercícios, procurar se alimentar. Uma alimentação leve, nada muito pesado, pois iremos praticar o exercício e o estômago, né, com uma alimentação que ainda não foi digerida, pode estar trazendo algum tipo de indigestão. Mas o alimento principal é o que nos dá energia, que são os carboidratos. Né? Então, sempre preferência uma fruta, um iogurte com granola, uma fatia de pão integral. Tudo vai depender do objetivo que a pessoa tem em praticar essa atividade física, né? Se ela quer perder peso, se ela quer ganhar massa muscular. Mas, de qualquer maneira, os carboidratos sempre são os melhores amigos antes dessa atividade. Então, as pessoas que querem ganhar uma massa muscular, muitas vezes acabam consumindo batata doce, né? E os que preferem emagrecer, a gente sempre dá a opção daqueles ricos em fibras. Então, as frutas, por exemplo, a banana, né? É uma fruta rica em energia que vai estar ajudando essa pessoa a ter disposição para poder fazer a sua atividade, no caso dela, a corrida. E depois do exercício, é importante comer alguma coisa também? Isso também, né? No caso, as proteínas que vão ajudar a aumentar essa massa muscular. Quando nós praticamos atividade física, a nossa musculatura acaba ganhando um enrijecimento, então essa proteína vai ali repor. E também, para aqueles que já são muito magrinhos, mais um pouquinho de carboidrato para repor aquilo que foi perdido na atividade. Ah, legal, doutora. Agora, a dúvida é sobre suplementação. Quem fez a pergunta foi o Luiz Eduardo Causi. Aí ele quer saber: até que ponto a suplementação é eficaz após o treino e como ela deve ser tomada? Claro. A suplementação nós utilizamos muito para atletas, principalmente nos casos de quem quer ganhar massa muscular. Quem precisa emagrecer, preferimos não trabalhar muito com isso. Mas para ganhar uma massa muscular, nós devemos ter uma quantidade de carboidrato, que já, né, dá a questão da energia, e a proteína para aumentar a musculatura. E elas são eficientes sim, sempre com recomendação médica ou nutricional, porque tudo vai depender do seu peso, da sua altura e do seu objetivo. Mas elas são eficientes sim. Nós preferimos sempre conseguir esses nutrientes através da alimentação, mas nem sempre a quantidade que deve ser ingerida é suficiente ou a pessoa vai conseguir ingerir no seu dia a dia. Então, aí vem a suplementação, né? Nós suplementamos. Ah, é legal. Doutora, agora, emagrecimento é um dos principais assuntos quando a gente fala sobre alimentação, né? O que engorda, o que não engorda. Agora, sobre isso, a Débora Triglia fez uma pergunta. O consumo regular de AIPO pode ajudar na perda de peso? Sim, o AIPO ele ajuda na perda de peso, porque ele é um alimento riquíssimo em fibra. Então, essa fibra vai estar trabalhando a redução da gordura corporal. Ela também ajuda a ativar o metabolismo. O AIPO, ele ajuda para as pessoas que ficam muito inchadas na retenção hídrica. Então, nós utilizamos muito nos sucos desintoxicantes, por exemplo, AIPO com limão e couve. Então, é bacana, é interessante sim. Ajuda até na redução do colesterol, pelo fato de ser um alimento riquíssimo em fibra. Ai, que legal, doutora. Muita gente precisa tomar complementos à base de
cálcio, né? Agora, isso pode sobrecarregar os rins? Quem perguntou foi a Cláudia Uerrara. Certo. As pessoas associam muito o excesso de cálcio com as pedras nos rins. Não sei se esse foi o objetivo da pergunta dela, mas habitualmente é o que as pessoas querem saber, né? Então, os rins, de 80% a 90% das pedrinhas, como nós falamos, que se encontram, né, nos rins, que causam a dor, são de origem do oxalato de cálcio. Mas ele não vem pelo excesso de cálcio da alimentação e nem da suplementação. O problema é o rim que não está conseguindo, de uma maneira adequada, filtrar esse cálcio, porque os nossos rins filtram. Então, sem esse filtro adequado, o cálcio vai se acumular ali, vai se formar as pedrinhas de oxalato e as pessoas vão ter o problema de pedra no rim. Então, não é o excesso do cálcio na alimentação. Mas também temos que ver que nada em excesso faz bem. Então, se essa pessoa toma suplementação de cálcio é porque ela precisa desse suplemento, talvez por um probleminha de osteoporose, uma osteopenia. Então, o organismo dela já vai estar captando, tá certo? Tá certo. Bom, a Adriana Fernandes, ela quer saber mais sobre o sódio nos alimentos industrializados. Quais são os alimentos industrializados com maior quantidade de sódio e quais os malefícios que o excesso desta substância pode causar, doutora? Bom, vamos falar primeiro então dos malefícios, né? O sódio, o excesso dele hoje causa muito inchaço, o excesso, um acúmulo de líquido, né? Então as pessoas que são hipertensas, cardíacas, elas acabam tendo uma elevação da sua pressão arterial. E aquelas que querem emagrecer também acabam tendo dificuldade porque as células ficam muito inchadas, fora a celulite nas mulheres, né, que é uma grande preocupação. Ninguém quer ter, né? Ninguém quer ter. Então, hoje os alimentos industrializados, podemos dizer, na grande maioria, tem sódio. E as pessoas associam muito sódio com o sal. Então, temos que lembrar sempre que o sódio é um nutriente presente no sal. E nem todos os alimentos doces, eles também têm sódio para poder preservar o alimento. Então, se formos pensar no sal em excesso, porque ele é um alimento riquíssimo em sódio, e entramos nos embutidos, enlatados, como, por exemplo, linguiça, presunto, salame, que as pessoas gostam, as crianças, o nuggets, hambúrguer, né? Então, devemos tomar cuidado com todos esses alimentos, milho enlatado, né? A ervilha, os alimentos congelados também, é uma grande preocupação. E em relação à comida japonesa também, o shoyu é uma preocupação também, né? Com certeza. O shoyu está entre o segundo alimento que mais tem sódio. Então, hoje temos o shoyu light, que já ajuda. É uma opção. É uma opção. Vai depender de cada caso, mas é uma opção sim. Um pouco mais saudável, pelo menos. Um pouquinho melhor. Inclusive, hoje temos que prestar atenção até nos sucos industrializados de caixinha, que também tem uma alta concentração de sódio. Então, o sódio está presente em tudo. Então, devemos consumir sempre com moderação e dar preferência para os alimentos naturais. Ah, legal, doutora. Bom, a gente comentou em relação ao sal também, né? Agora, o sal light, ele é uma opção mais saudável na dieta também? Quem perguntou foi a Valdete Ana da Cruz. Ah, isso é muito interessante, porque o sal light, ele obrigatoriamente tem menos sódio. Né? Então, os alimentos light, é importante entendermos a diferença, né, do light e do diet. O diet é um alimento focado para o diabético, é um alimento que não vai ter açúcar, com inserção do adoçante. O light, ele tem que ter pelo menos 25% a menos de qualquer nutriente comparado com o original. Então, no caso do sal, ele obrigatoriamente 25% menos sódio é o que eles retiram do sal. Então, vai ajudar as pessoas que têm os probleminhas cardíacos, pressão alta, porém, o paladar dele acaba sendo mais leve. Então, a pessoa, ela carrega na mão. Ela põe um pouquinho mais e às vezes acaba dando na mesma, exatamente, né? Exatamente. Então, a intenção é sempre, no sal light, eu usar a mesma medida que eu usava do sal comum, né? Para poder ter esse equilíbrio do sódio mesmo. Bom, então nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco a gente continua tirando as dúvidas sobre alimentação. O Opção Saúde volta já. Estamos de volta com o Opção Saúde, hoje respondendo às dúvidas dos nossos telespectadores sobre alimentação. Conosco está a nutricionista Mariana de Carvalho Nicolini.
Bom, doutora, então continuando nossa série de perguntas, vou começar esse bloco com a pergunta da Cláudia Uehara, que ela quer saber se quando a gente utiliza o chocolate amargo em bolos, mousses, né, misturando com o creme de leite e o leite condensado, ele perde o efeito de proteger o coração. Certo. O chocolate, quanto mais amargo ele é, maior a quantidade de cacau, e o cacau é um alimento muito saudável, certo? Ele tem um efeito antioxidante que vai ajudar até no envelhecimento precoce da pele, até o efeito cardioprotetor. Legal. Porém, o que acontece? O creme de leite e o leite condensado são alimentos calóricos, que têm gordura, açúcar. Então, não é que o cacau perde o efeito, isso não vai acontecer. Porém, estamos incluindo naquela preparação um alimento que vai fazer o contrário do que o chocolate amargo está ali prometendo. Então, acaba, não é que anula, mas né, não vai trazer o efeito que ela deseja. Legal. Bom, agora ó, o Paulo Gessé quer saber quais os benefícios em se trocar o açúcar refinado pelo açúcar mascavo. Certo. Tudo vai depender também do que ele deseja, né? O açúcar, quanto menos processado ele ele vem da cana. Então, mais rico ele vai ser em nutrientes. Então, quanto mais ele é refinado, mais branquinho ele vai ficando e passando pelos processos de branqueamento, ele vai perdendo nutrientes. Então, o açúcar mascavo, ele é um dos primeiros açúcares que saem, né? Ele é rico em melaço. Então, ele tem muita vitamina e muito mineral. Então, se formos pensar na qualidade da alimentação, ele é sim mais saudável do que o açúcar branco. Se formos pensar em caloria, é a mesma coisa, não muda, é igual. O alimento é o mesmo. A diferença é que ele foi passando pelos processos, foi ficando mais branquinho, foi passando o açúcar cristal, que é mais grossinho, para o refinado, que é o mais fininho, mas o alimento é o mesmo. A quantidade calórica praticamente não muda. Olha só. Agora, o Paulo tem uma pergunta que é relacionada a esse tema também. O açúcar mascavo, ele por ser menos processado em relação ao açúcar branco, ele pode ter algum tipo de contaminantes? Muito pelo contrário. Quanto mais processado ele é, por mais máquinas ele vai passando, né? Então, o processo industrial é maior, então o risco, na verdade, de contaminante está mais para o açúcar branco do que para o açúcar mascavo, porque ele foi menos processado, tá? Porque esse processamento não é esterilização, né? Não é passado, não tem nenhum processo. Se nós vamos pensar como leite, que ele é esterilizado, pasteurizado, isso não existe. Tá? Então, ele é mais natural. Quanto mais natural, melhor ele vai ser. Ai, que legal. Bom, agora falando da substituição do açúcar pelo adoçante. O José Pereira comentou que vê pessoas achando que estão se alimentando bem só porque substituíram o açúcar, né, pelo adoçante. No entanto, algumas pessoas pingam mais de 20 gotas num suco, por exemplo, né? Aí a pergunta do senhor José é: qual é a medida de adoçante ideal, adequada a usar? Certo. Nós não temos, assim, estudos que dizem a quantidade exata, mas o que é importante lembrar sempre é que o adoçante é um produto químico, né? Hoje temos adoçantes que são um pouco mais naturais, por exemplo, os à base de estévia, que a estévia é uma planta. Nós temos a sucralose, que é a base da cana-de-açúcar também, mas não deixam de ser produtos químicos. Então, é muito importante que a pessoa use com moderação. Então, eu costumo dizer, a quantidade ideal, a gente pega, por exemplo, um copinho de suco, pinga umas 3, 4 gotinhas, mexe e prova. Se tá faltando ainda um pouquinho de doce, põe mais umas gotinhas. A gente não pode ter esse uso indiscriminado. Até porque, além da estévia e a sucralose, que hoje são os mais indicados, tem outros adoçantes à base, por exemplo, de ciclamato de sódio, sacarina sódica, que podem aumentar a pressão arterial. Além do aspartame, que hoje também está, assim, existem muitos estudos, né, trazendo talvez alguns probleminhas intestinais pelo excesso do uso. Então, ele tem que ser usado com moderação, mas é uma ótima opção para quem deseja emagrecer, por exemplo. Eu ia até perguntar, doutora, porque a gente falou agora há pouco em relação ao açúcar mascavo, né, e o açúcar branco, eles têm a mesma caloria, agora a gente citou o adoçante. Para quem está com o objetivo de perder peso e aliar isso a uma alimentação saudável, tem algum tipo de açúcar que é, de repente, recomendado, que tem menos caloria? Qual é a melhor forma, de repente, de adoçar, tendo uma preocupação ali com calorias e o organismo ser mais saudável? Se formos pensar em manter o paladar doce, aí eu recomendo sempre esses adoçantes que foram citados, a base de estévia e de sucralose. Mas o ideal mesmo é nós conseguirmos acostumar a língua
né, com um paladar menos doce. Porque hoje a população gosta muito das coisas, é tudo muito doce, tudo muito salgado, tudo com muito tempero. Então, nós temos que acostumar aos poucos a nossa língua, as nossas papilas gustativas com menos doce, até, quem sabe, um dia conseguir tirar esse açúcar. Sim. Porque os alimentos, nós não precisamos do açúcar. Os nutrientes que existem no açúcar, existem em outros alimentos muito mais saudáveis, tá certo? Legal, doutora. Agora, o Alexandro Carvalho, ele quer saber se o açúcar das frutas altera o nível de glicose no sangue a ponto de prejudicar quem é diabético. Claro, a frutose é um dos tipos de açúcar presente nas frutas. Então, o diabético, ele tem que tomar cuidado, sim. As frutas, elas não podem ser consumidas de uma maneira indiscriminada. Porém, não deixa de ser um açúcar que está aliado com fibras, né? As frutas, elas são riquíssimas em fibra e as fibras ajudam a fazer uma absorção desse açúcar de uma maneira mais lenta no intestino. Então, não deixa de ser uma opção saudável para os diabéticos. Porém, o que eu encontro muito é um diabético, por exemplo, que adora consumir laranja de sobremesa do almoço e consome 2, 3, até 4 ou 2 bananas. Então, o diabético, ele necessita da fruta no seu uso diário, porém numa quantidade moderada. Bom, próxima pergunta então, em relação às frutas também. As frutas doces atraem muita gente, sobretudo as crianças. Quais frutas devem ser consumidas com moderação no dia a dia? Certo, todas as frutas, elas têm uma quantidade de nutriente importantíssimo. Então, por exemplo, as frutas ricas em vitamina C, né, nós não podemos deixá-las de lado. Todas elas têm uma importância, cada uma com uma quantidade de vitamina maior ou menor. Então, o importante é variar todas. É lógico que, se eu tô querendo emagrecer, eu não vou consumir muito abacate. É uma fruta importantíssima, com óleos essenciais, porém, ela acaba sendo calórica pela quantidade desses óleos, né? As bananas, a que menos tem açúcar é a banana prata. Então, se eu for consumir banana, sempre dando preferência para ela. Prata. Isso, então não tem assim, eu não costumo dizer, essa fruta pode ou essa não pode. Tudo vai depender do meu objetivo, porque todas são importantes e nenhuma é considerada fruta ruim. Ai, que bom, doutora. Agora, então, a gente vai para uma rápida pausa e no próximo bloco você confere mais dicas para manter uma alimentação saudável. A gente volta já. O Opção Saúde está de volta e aqui com a gente está a nutricionista Mariana de Carvalho Nicolini, respondendo dúvidas dos nossos telespectadores sobre alimentação. Bom, Mariana, então continuando aqui com as nossas perguntas, a gente começa esse bloco com uma dúvida do José Roberto Siqueira. Ele quer saber se é benéfico ou se é prejudicial à saúde jejuar de vez em quando. Acho que tem algumas pessoas, até por questões religiosas, ainda praticam o jejum, né, doutora? Isso. Quando nós falamos do jejum em relação às práticas religiosas realmente, ou um pré, um pós-cirúrgico que realmente necessita, é diferente falarmos de saúde, porque é algo que a pessoa vai fazer, ela vai praticar, ela acredita naquilo. Mas se formos tratar somente o fato do jejum, não. O jejum, ele nunca vai favorecer a saúde, né? Porque nós precisamos dos nutrientes, das energias, de uma quantidade mínima de nutrientes, de calorias, para o meu coração poder bater, para o meu pulmão poder funcionar. Então, o jejum prolongado não é benéfico à saúde, muito menos para quem pretende emagrecer. Doutora, os alimentos transgênicos ainda despertam dúvidas na maioria das pessoas, né? A Isabel Romero, ela quer saber mais sobre esses alimentos. O que caracteriza um alimento como transgênico? O alimento transgênico, seria o cruzamento genético, vamos supor, de plantas que não seriam cruzadas na natureza. Então, eles pegam um tipo de alimento que tem um prazo de curta duração, que teria a sua deteriorização mais rápida, com um alimento que vai durar mais tempo. Então, eles fazem esse cruzamento. Tá? Então, isso seria um cruzamento genético, não tem nada a ver com os agrotóxicos, o que grandes pessoas têm medo. Então, na verdade, os alimentos transgênicos, na maioria deles, evita-se o uso excessivo dos agrotóxicos, porque é um cruzamento que vai fazer com que aquele alimento dure mais. Tá? Então, o que faz mal mesmo para a saúde são os agrotóxicos utilizados nas plantas, nas frutas, nos alimentos, que têm uma curta duração.
Então eles fazem com que aquilo dure mais, né? Usando os venenos para que as pragas e os bichinhos não venham estragar com a plantação. Bom, e a alimentação das crianças é uma coisa que geralmente preocupa os pais, é claro, né? A Lisa Barberes pergunta como convencer os pequenos a comer frutas, legumes, verduras. Pai e a mãe tem que se virar, né? Isso. Bom, o grande problema aí na alimentação das crianças são os pais. Então, o que acontece? A culpa é dos pais. É dos pais, porque a vida dos pais hoje é muito corrida, né? Homem e mulher trabalhando de maneira igual. Você chega em casa à noite, está cansada, tem muita coisa para fazer, ainda convencer seu filho a comer as frutas, né? As verduras, os legumes. Mas se você não consome, seu filho não vai consumir. É isso que eu ia falar, que muitas vezes os próprios pais não têm o hábito de consumir, exatamente. Né? Então, é muito mais fácil para você, numa correria do dia a dia, não ter a briga, o choro dentro de casa e você deixar passar, né, do que está oferecendo. Então, se você não consome, seu filho não vai consumir. Esse é o primeiro passo. E depois, lógico, tem as particularidades dos pais que comem, a criança que não aceita. Aí a gente precisa tratar cada caso de uma maneira individual. Mas hoje o que eu sinto, na maioria, é que os pais não consomem, os avós não consomem, as pessoas que estão ao redor também não. E a criança vai deixar aquilo de lado mesmo. Às vezes eu já vi em algumas reportagens também algumas dicas criativas de tentar agradar as crianças pelo um prato colorido, fazer alguma brincadeirinha, acho que pode funcionar Isso, também, pegar né? o brócolis, fazer uma arvorezinha, né, tudo. Tem sim maneiras criativas, mas mesmo assim, se o pai e a mãe não consumir, essa criança, enquanto é pequenininho, vai. É o exemplo mesmo, É o exemplo. Né? Depois que vê o amiguinho que não consome, né, na lancheirinha da escola, o amigo leva o bolinho com chocolate e a mãe vai mandar frutinha. Então essa criança tem que ser muito bem educada desde pequenininho, porque quanto mais velho vai ficando, mais difícil é. E é importante lembrar que após os 11 anos, tem vários estudos hoje que comprovam que uma criança que chega nessa idade com obesidade, 80% de chance dela se manter obesa para o resto da vida. Então hoje a alimentação infantil é uma das grandes preocupações. Doutora Mariana, a Lisa, que fez essa última pergunta, também quer saber qual a quantidade de comida suficiente para as crianças em uma refeição? Tem uma quantidade? Existe sim uma quantidade, mas para nós é muito complicado falar, porque é tudo muito individual. Então tem aquela criança que é mais ativa, menos ativa, que tem uma estrutura corporal um pouquinho maior, menor. Então tudo vai depender de uma avaliação individual, mas existe sim. Agora o que eu garanto é que hoje as crianças estão comendo muito mais do que elas deveriam, tanto por ansiedade, aquela criança que gosta de repetir, então ela come, ela gosta da comida mesmo, do arroz, do feijão, e ela pede para repetir, sendo que não teria necessidade dessa quantidade de energia, e a mãe, para não ter o fato da briga, dos desgastes dentro de casa, acaba deixando essa criança comer. Então, hoje sim está havendo um excesso de consumo, sim, alimentar. Tem algum momento que a mãe... Porque muitas mães até com essa coisa de cuidar... Não, se tá com fome, come, né? Quer comer, come. Qual é o momento que a mãe deve se preocupar? Falar, bom, realmente meu filho está comendo além do que deveria. Tem um limite ali, assim? Ela deve observar muito a estrutura do corpo do filho dela. Porque hoje, sinônimo de ser gordinho é saudável, e não é bem por aí. Então, as crianças que são magrinhas, todo mundo pensa, ai, tá doentinha, não tá comendo bem, nem sempre é por aí. Então, observar se essa criança não tá com um pouquinho de gordura abdominal. Hoje eu tenho crianças de 8 anos já com celulite no abdômen, com gordura no fígado, essa mãe não leva para fazer exame de colesterol, triglicerídeo, ver se tá tudo bem. Então, essa mãe precisa observar a saúde do filho e essa parte da gordura mesmo. Porque nem sempre a barriguinha, o gordinho, realmente é tão saudável quanto as pessoas pensam. E o corpo mostra os sinais pra gente, é só observar, sempre, né? Bom, o Leandro Fontes pergunta se berinjela realmente diminui o colesterol e quais outros alimentos podem ser utilizados para reduzir a gordura no sangue. Certo. A berinjela... ela é muito interessante, porque ela é riquíssima em óleos benéficos para a saúde. Então, ela é um alimento um pouquinho calórico, mas ela deve sim ser consumida. Lógico que não na base das frituras, como as pessoas gostam de fazer, né? Existem vários tipos de preparação, podemos usar a berinjela até no molho. É muito interessante sim. E essas gorduras ajudam,
né, a diminuir o colesterol, proteger o coração, é muito saudável. Então, devemos sim utilizá-la. E outros alimentos importantíssimos que as pessoas deveriam ter como costume, que ajudam na redução do colesterol, é a linhaça, por exemplo, os peixes, os alimentos ricos em fibra, desde a aveia até as frutas, as verduras. Praticar atividade física é fundamental, principalmente porque nós temos as frações do colesterol. Então, o colesterol bom e o ruim. E para aumentar esse colesterol bom, a atividade física ela é fundamental. Então, as pessoas com a correria têm deixado um pouquinho isso de lado. Sim, então tem que lembrar, vida saudável não Sempre. adianta. Exercício, alimentação natural, né, mais fruta, saudável. verdura, evitar os alimentos industrializados, não tem como. Então, hoje a população se encontra um pouco acima do peso e com esses probleminhas de saúde associados, porque é tudo muito prático. Você entra no mercado, então é tudo muito prático, né? O alimento pronto, o suco pronto. Ninguém pensa que está adquirindo uma laranja natural. É rapidinho de fazer um suco, você mesmo pode fazer sua polpa, comprar um abacaxi, bater, congelar sua polpa. É difícil resistir à praticidade, né? Com Mas certeza. é necessário pelo bem-estar, né? Pela saúde, né, Sim. doutora? Bom, nosso programa está acabando, doutora. Nosso tempo já está super, já esgotou. Mas queria agradecer muito a sua presença aqui em nosso programa, por ter esclarecido todas essas dúvidas dos nossos telespectadores. Obrigada, viu? Que bom, fico feliz por ter conseguido contribuir um pouquinho aí, né? Espero que vocês tenham, quem assistiu o programa, tenha conseguido absorver todas essas informações que são realmente muito importantes. E eu que agradeço a oportunidade de poder estar ajudando um pouquinho. Que bom, obrigada. A gente que agradece, viu, doutora Mariana? Então, você que está em casa, confere esse programa e todos os outros já exibidos em nosso site, que é o www.tv.nesp.br/Opção Saúde. Eu te espero na semana que vem com mais uma Opção Saúde. Até lá!